Meus irmãos, meus amigos, a vocês todos que acompanham a nossa transmissão pela internet, aqui nesse canal do YouTube da igreja, muito bem-vindos para a nossa aula aqui na EBD Express. Eu sou o Marcos Domingos, sou professor aqui na igreja e nós estamos aqui completando, né, a série dos 10 mandamentos. Notem que nós viemos nessa época de pandemia falando de vários assuntos doutrinários. Então, se você fizer uma conta simples, 29 aulas vezes alguma coisa entre 20 e 25 minutos, nós vamos chegar aí a um conteúdo que tem aproximadamente 600, 700 minutos. É bastante coisa. E aqui fica a minha recomendação, o meu pedido a você, que você volte lá no canal do YouTube da nossa igreja, veja esses conteúdos todos. Tenho certeza que você vai aprender bastante, porque esse trabalho foi feito com muito carinho, com muito zelo, com muita pesquisa, e não poderia ficar só, quem sabe, numa olhada, não é? Faça isso então, para que o nosso trabalho possa ser bem aproveitado por você e por todos aqueles que nos assistem. O nosso tema de hoje é não cobiçarás, o 10º mandamento, não é? Esse mandamento, então, ele é um pouco diferente dos outros, porque até então os 9 anteriores, eles eram uma natureza um pouco prática, mais operacional, coisas tangíveis. Esse aqui fala um pouco do nosso interior, aquilo que está na nossa mente, aquilo que está no nosso coração. Não é? Então, esse difere um pouquinho dos demais. Mas eles estão muito interligados. Vamos ver hoje que esse mandamento não está nem um pouquinho dissociado dos demais. Pelo contrário, não é? Quando a gente junta os outros mandamentos, nós vamos encontrar, então, muita conexão entre eles. O texto bíblico que nós vamos usar como base é Êxodo capítulo 20 e verso 17. O texto fala assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos, servas, nada que o seu próximo tenha. Então, a Bíblia, essa ordenança bíblica diz: não deseje aquilo que o seu vizinho, o seu irmão, parente tenha. Tá? Você não deve ter esse desejo de possuir aquilo de uma forma desgovernada. Não é? Isso tem que ser colocado essa ênfase, né? Para que, de repente, a gente vai entender que eu não posso, pelo menos, admirar aquilo que o meu próximo tem. Se você for olhar a Bíblia Católica, você vai encontrar que o texto bíblico é exatamente esse que eu li. Não tem diferença. Mas, na catequese do catolicismo romano, a interpretação é diferente. Então, eles se dão a esse luxo de reinterpretar o texto, tá? E se você baixar qualquer documento que fala de catequese romano, que são centenários, você vai ver que há umas orientações para o pároco, para aquele que vai dar a aula na Igreja Católica, ensinar os 10 mandamentos. E uma das coisas interessantes é que esse mandamento é dividido em 2. Eles separam aquilo que é a questão da cobiçar a mulher do próximo, como o 9º, e o 10º são as demais coisas do próximo. Isso é aquilo que nós observamos no Catecismo Católico Romano. Mas aqui nós, evangélicos e batistas, nós seguimos à risca aquilo que está na Palavra de Deus. Muito bem. Vamos pensar então em alguns termos que nós estamos utilizando aqui na nossa aula, ou vamos utilizar aqui. A Bíblia fala em cobiça, né, o texto que acabamos de ler, né, e vai aparecer também em Deuteronômio, vai aparecer em Miqueias e outros livros da Bíblia, vai aparecer essa mesma expressão. E aí a ideia que passa é o desejo de ter bens alheios. Uma outra palavra que está associada com essa é a avareza, é o egoísmo, também que manifesta esse desejo de possuir coisas, não é? O caso da avareza é um desejo desenfreado pelo lucro. E no caso do egoísmo, então, é uma coisa para si, né? Eu só posso ter isso, ou isso é tudo para mim. Uma outra palavra muito usada na Bíblia, inclusive,
e talvez nós devêssemos dar mais ênfase a ela até, é a inveja. A inveja também é uma cobiça, mas só que ela tem o sentido de não querer que o meu próximo tenha, ou não permitir que o meu próximo tenha. Ela é uma cobiça bem maldosa, né? Se é que a gente pode dizer nesse termo. E por fim nós temos uma outra palavra que é ânsia, né? Que a ansiedade também tem raiz na cobiça. Eu estou tão ansioso, aquilo é desgovernado, que eu quero ter aquilo na minha mão. E hoje nós estamos falando em ansiedade, no nosso mundo moderno, que domina as pessoas não têm mais paciência, porque eles querem obter alguma coisa logo, né? E tem gente ficando doente, porque não tem paciência de esperar, aguardar alguma coisa acontecer. Então a ansiedade, né, que no grego vai aparecer como epitimia, né, é esse desejo violento, ou que pode ser, às vezes ser bom, pode ser mal, né? Quando eu falo, no caso da ansiedade por Cristo, ansiedade pelo céu, é um desejo muito forte que está dentro de mim de alcançar o céu. Mas na maioria das vezes essa palavra é usada no sentido negativo, que é quando eu tenho um desejo pelo alheio, e aí muitas vezes ela se transforma também em concupiscência, que é a cobiça sexual. Isso aqui é uma outra coisa interessante que nós temos que anotar aqui. Bom, um comentarista que ficou muito famoso, ele já é do ano de 1700, ele escreveu um comentário bíblico chamado Comentário de Matthew Henry. Esse é um pastor presbiteriano e autor desse famoso comentário que norteou a formação de muitos pastores até no começo do nosso século. E o seu comentário diz assim: o 10º mandamento atinge a raiz. 9 mandamentos proíbem todo o desejo de fazer o que será um dano ao nosso próximo. Esse proíbe todo o desejo errado de ter o que vai satisfazer a nós mesmos. E aí ele completa: a piedade e a honestidade devem andar juntas. A verdadeira piedade consiste em trazer todo o pensamento cativo a Cristo. Então, Matthew Henry, aqui, ele trata disso, né, da forma de um pensar, né, de dominar o nosso pensamento, e quando o nosso pensamento está em Cristo, nós não damos espaço para um pensamento cobiçoso, né, não há espaço para esse tipo de coisa. Bom, vamos fazer um relacionamento também entre os outros mandamentos, não é? Então, nós já vimos aqui nas aulas o mandamento não furtarás, já vimos não adulterarás, não é? E agora temos não cobiçarás. Então, se você parar para pensar, você vai notar de que quando alguém furta, é porque ele cobiçou antes, ele queria aquilo que pertence a outro. Então, o furto já é a prática da cobiça. Primeiro, tem no seu intelecto, no seu coração, o desejo de tomar posse daquilo. E daí ele vai, como ele não pode comprar, como ele não pode adquirir, não é? Ele vai e furta. Tá? O adultério também nessa mesma linha. Tanto é que Jesus, quando Jesus trata da questão do adultério mental, que ele diz que se alguém desejar olhar para uma mulher do outro com aquele pensamento assim que ele não consegue conter, né, de possuí-la, então ele já adulterou no seu coração. Então veja que Jesus traz essa questão agora do pecado mental, tá? E que está previsto nos 10 mandamentos, só que Jesus agora traz à tona isso, enfatiza essa questão do pecado mental, não é? E aí ele diz assim no livro de Mateus, capítulo 7, verso 21 até 23, ele diz assim: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Então, quando Jesus trata dessa questão interior nossa, do pensamento, do coração, aí surgem esses desejos, né? E aí ele diz assim: aquilo que sai do homem é que o contamina, não aquilo que entra pela sua boca, né? Porque é o coração, a mente, então é
onde a fonte, são as fontes dos nossos desejos e descontroladamente eles se tornam em pecados. Então essa é a relação que nós fazemos entre os outros mandamentos. Muito bem, quando nós pensamos em cobiça, a cobiça, como nós estamos dizendo, ela é dentro de nós, é uma questão mental, uma questão do coração, um desejo nosso. E quando ela se materializa, então a cobiça vai nos levar a outros pecados também. Um exemplo disso é o que aconteceu com Davi. Davi, quando ele olhou aquela mulher que estava tomando banho numa varanda, estava se expondo, ele a desejou, mandou que viesse até os seus aposentos, ele teve uma relação sexual com ela, ela engravidou, e então veja que primeiro ele mentalizou aquele pecado, aquele desejo foi tão incontrolável a ponto de mandar chamar a mulher. Ele era o rei, podia mandar e desfazer, mandar e desmandar. A mulher veio, a Bíblia não fala nada se a mulher reagiu, se a mulher disse não, nada. Não manifesta nada com relação àquilo que a mulher queria ou deixou de querer. Mesmo que ela tivesse cedido de bom gosto, a Bíblia enfatiza a questão de Davi como sendo homem segundo o coração de Deus, que não poderia ter feito isso. A responsabilidade cai 100% sobre ele, então, no adultério, e consequentemente, quando percebeu que pecou, ele quis se desfazer, então, de certa maneira, do seu pecado, mandou o marido da mulher para a frente de batalha, ele acabou morrendo, né? E, de certa maneira, tem aí muita mentira nessa história. Veja como é que a cobiça leva a outras práticas pecaminosas. E aí nós podemos acrescentar aqui a cobiça como se fosse a raiz, então, de vários pecados, e vem a ganância, vem o furto, a idolatria também. Porque muitas vezes a cobiça por certa coisa é que a pessoa idolatra aquilo, né? Vira um ídolo na sua vida. E aí, de certa maneira, vai contrariar o primeiro grande mandamento, porque vai substituir a Deus também. O ciúme também é consequência da cobiça, né? A inveja também é lógico, a gente até comentou sobre isso, né? E no texto que a gente vai encontrar no texto, vários textos, assim, praticamente o texto católico não faz muita diferença entre cobiça e inveja. Eles misturam essas duas coisas aqui, né? Até porque a inveja passa na doutrina católica como sendo um pecado capital, né? E nós também encontramos no texto do Novo Testamento que a Bíblia diz que os sacerdotes, quando entregaram Jesus para Pilatos, o fizeram por inveja. Então veja, essa cobiça, né, eles tinham o desejo de ter, quem sabe, a popularidade de Jesus, talvez fazer os milagres que Jesus fizesse. E aí quando isso torna-se invejoso, então eles dizem assim, não, esse homem não pode ter isso. E aí entregam ele para a morte. Esse é o que nós vamos encontrar então na própria palavra de Deus. E quando nós olhamos para Tiago, na epístola de Tiago, Tiago diz assim, cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado ter se consumado, gera a morte. Então, Tiago coloca a cobiça como um embrião, né, que germina, que fecunda de uma maneira pecaminosa. Não é? E o apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então a cobiça pelo dinheiro, o desejo pelo dinheiro, faz com que os homens cometam as atrocidades que nós temos visto na nossa história. Não é? E vamos encontrar também uma outra coisa interessante, que é um pensamento grego de um dramaturgo e poeta chamado Ésquilo. Ele diz assim, há poucos homens capazes de prestar homenagem ao sucesso de um amigo sem qualquer inveja. Eu acho que aqui você vai agora fazer trazer à sua memória de situações em que as pessoas têm dificuldade de elogiar um trabalho bem feito do seu parente, do seu colega de trabalho,
e até da igreja. Quando a gente às vezes quer compartilhar alguma coisa boa que Deus nos fez, você tem que tomar um certo cuidado às vezes. A gente gostaria muito de contar para as pessoas próximas que você comprou um carro novo, contar da sua viagem que você fez para algum lugar muito interessante, muito bonito, talvez para fora do país. Talvez você gostaria até de apresentar a sua namorada, a sua mulher bonita, numa roda de amigos. Mas isso pode ser um estímulo à cobiça. Você estimula a pessoa cobiçosa, invejosa a pecar. E aí, às vezes, nós ficamos com aquela dúvida, será que eu conto ou será que eu não conto? Será que eu mostro ou será que eu não mostro? Não sei se você já notou, quando você quer contar uma coisa boa para alguém, e você percebe que a pessoa com quem você quer compartilhar, ela mostra desinteresse ou até um certo deboche. Já me peguei, às vezes, tentando mostrar algumas fotos de viagem, algumas coisas assim que foram muito prazerosas para mim, e eu percebi que a pessoa com quem eu compartilhava não tinha a menor paciência de ver. Ou então, ao invés dele ver as fotos que eu estou mostrando, ele queria contar da sua experiência para ver se empatava com a minha. Não é? Então, antes de eu terminar, ele já contava da experiência dele, de alguma vantagem e tudo, e queria encerrar a conversa. Quando nós encontramos pessoas que não têm paciência de compartilhar com a gente de uma coisa boa que você tem, certamente essa pessoa tem no seu coração inveja, e por isso que ela não consegue ter alegria com você. Os verdadeiros amigos se alegram com aquilo que você tem. Uma outra questão interessante que a gente tem visto ultimamente, né, com o uso da internet desenfreada, é que é o paraíso dos invejosos. Quando alguém solta uma notícia, mostra alguma coisa, sempre vai aparecer alguém fazendo uma crítica ou debochando daquilo. E pura inveja. E aqui eu queria deixar um pensamento ou talvez uma questão para você refletir. Muitas vezes atrás do que nós estamos falando hoje de racismo, atrás de feminicídio, preconceito, está também a inveja, está também a cobiça. Notem que certos personagens, por exemplo, são extremamente criticados, embora sejam muito bons naquilo que façam. Eu tenho notado que quando se trata, por exemplo, de pessoa de pele escura, eu quero citar dois personagens aqui que você pode acompanhar comigo. Um é o Neymar, o outro é o Luxemburgo. São dois personagens que têm história, que têm títulos. E são muito criticados. E muitas vezes você percebe que a crítica é porque não admite que um negro possa fazer sucesso. Na verdade, até admitem, mas ele quer ter aquele negro submisso, aquele negro da época da escravidão. Mas quando ele pega um negro que tem característica de arrogância, ou que é um pouco de soberba, isso é inadmissível. Mas se admite isso quando se trata de um branco. Se for um europeu, ou se for um outro de olho azul, então se admite isso. Então, atrás, muitas vezes, do racismo, também está a cobiça, a inveja. E isso vai acontecer com as mulheres, porque muitos homens não admitem que elas têm o sucesso profissional que eles têm, então também está por trás disso. E vai estar atrás até de uma prática nossa, brasileira, que é o preconceito que nós temos com os nordestinos. Nós não, às vezes, admitimos que o nordestino possa prosperar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outro lugar, né? Então, veja, isso tudo tem lá um vínculo com a cobiça, com a inveja. E eu queria concluir aqui dizendo o seguinte: não há nada de errado em desejar bens, possuir alguma coisa boa. Nem há nada de errado em buscar o conforto, nada de errado em buscar saúde, nem reconhecimento profissional. Não há nada de errado com isso. Não é?
Às vezes pode levar à ideia de que quando eu estou almejando uma dessas coisas, poderia ser alguma coisa de cobiça. Mas até aí não há nada de errado. Não é pecado também admirar e aplicar para si exemplo de pessoas bem-sucedidas. Muitas vezes nós temos como modelos pessoas que lutaram pela vida, foram bem-sucedidas, e você fala assim, poxa, eu queria seguir os passos dessa pessoa. Não? Até aí não tem nada de errado. O que é que está errado? E está tudo errado. Quando nós já temos as bênçãos semelhantes a essas pessoas que nós admiramos, mas nós não nos contentamos com aquilo que Deus nos deu. Então nós queremos ter mais para ser competitivo com o nosso próximo, com o nosso irmão, com o nosso parente. E aí vamos avançando para a ganância, para o egoísmo e assim vai. Então essa falta assim, de reconhecimento de que aquilo que Deus nos deu, que nós já temos, muitas vezes suficiente, mas ainda nós queremos mais porque o vizinho tem, isso é pecado. Não é? E aí nós encontramos uma recomendação de Tiago, capítulo 4, verso 8, ele fala assim, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Veja que Tiago vai na raiz da coisa. Ele vai aonde nasce o pecado, no nosso desejo interior. Né? E uma outra coisa muito interessante é que a inveja que vem, essa palavra inveja vem do latim invere, e ela está associada com cegueira. A pessoa não consegue ver isso aqui. Então, quando a pessoa muito invejosa, essa cobiça transformada em inveja, ela fica cega. Ela não consegue ver aquilo de bom que ela tem e ela só quer que o outro não tenha. Então, aí se torna uma pessoa completamente desnorteada porque perdeu a sua visão espiritual. E o que nós vemos no salmista, Salmo 26, verso 2, no Salmo de Davi, né, ele fala assim, sonda-me, Senhor, e prova-me, examina o meu coração e a minha mente. Veja que Davi, um homem aqui, nesse salmo, Davi faz uma declaração a Deus, ele se expõe, e até se você for um pouco crítico de Davi nesse texto, vai mostrar assim, que ele tem uma certa soberba quando ele diz que ele se aplica a fazer isso, que ele tem seguido e tal, mas também, por outro lado, tem alguém que diz assim, sonda-me, Senhor, talvez eu não esteja tão santo quanto eu acho que eu sou santo. Então, muitas vezes a nossa oração tem que ser isso, Senhor, sonda-me, e se caso eu estou cego, se caso eu estou dominado pela inveja, porque eu não consigo ver as coisas boas que o Senhor tem me dado, eu não consigo ver que aquilo que o meu vizinho tem é bênção tua também, e eu devia me alegrar junto com ele, Senhor, me ajuda a superar esse problema. E, por fim, eu gostaria de dizer o seguinte, dar graças a Deus por tudo e em todo tempo evita a cobiça. Então, quando nós reconhecemos que aquilo que nós temos, aquilo que Deus permitiu que nós tenhamos, nossos bens, a nossa família, tá? E certo conforto que eu tenho, e até podemos incluir assim, às vezes certas provações, porque a Bíblia diz para dar graça em tudo, tá? Que isso tudo está no controle de Deus, então eu passo a praticar a gratidão, eu passo a levantar as minhas mãos e dizer, Senhor, muito obrigado que o Senhor tem me dado isso. E quando eu exerço então a prática da gratidão, os meus pensamentos não serão cobiçosos mais. Não é? E outra coisa interessante, querido irmão, quando alguém te conta alguma coisa boa, quando você vê que alguém prospera, alegre-se com ele. Não é? Faça esse exercício de agradecer a Deus por aquilo que o seu vizinho tem, como bênção de Deus. Demonstrar sincera alegria pelas conquistas do irmão, vizinho ou parente, é um ato de amor ao próximo. E aí nós vamos fechar aqui com a palavra de Paulo, 2 Coríntios capítulo 9, verso 8, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Se você é crente, se você crê que Jesus, que o Senhor Deus,
é aquele que é o galardoador da sua vida, é aquele que é o presenteador. Então aquilo que eu tenho vem do Senhor pela sua misericórdia, pela sua bênção, e isso Ele me dá, isso não vai me faltar nada, porque o Senhor não vai me deixar perecer. Então certamente aí eu consigo fazer as minhas boas obras, quer dizer, então aí fazer minhas boas ações e não deixar que essas coisas de cobiça, de ganância, de avareza, de inveja dominem a minha vida. Que Deus te abençoe, querido irmão. E eu também me incluo no grupo que eu preciso pedir ao Senhor que o Senhor me sonde para que eu não caia nesse tipo de pecado. Seja abençoado com essa palavra em nome de Jesus. Amém.